Bem-vindos ao Estado do Conselho, a última edição antes das férias de agosto. Regressaremos seguramente para a segunda série lá para setembro, aqui na Figueira. Mas, entretanto, vamos aproveitar o que resta desta série e com Vítor Guedes, Carlos Beja e António Padrão vamos então passar aos temas desta semana, desta última edição do Estado do Conselho, antes de partirmos para férias. Vítor Guedes, traz para esta edição a natalidade, ou a falta dela? A falta dela, e isto vem a propósito de uma proposta que tudo indica parece haver, do Ministro, ou do Primeiro-Ministro, que, no fundo, para incentivar a natalidade, que é um problema, de facto, que nos aflige a todos, que põe em causa, inclusivamente, a insustentabilidade do Estado Social, não é? Só que o que me parece destas propostas, que são sobretudo economicistas, é que lamento, no fundo há aqui duas valências, ou seja, uma, saudá-la de alguma forma porque é melhor pouco que nada. Outra questão é de que parece-me que há longos anos a esta parte este fenómeno se tem vindo a acentuar e só agora está a ser trazido para o debate e, portanto, aí também saudar esta questão, sendo certo que tardiamente o fazem. Agora, parece-me que depois estas coisas são pouco acompanhadas e pouco desarticuladas, no sentido de que, do ponto de vista fiscal, vem aqui uma redução até da taxa do IRS, de 1,5%, se não me engano, se havendo um filho, e 2% havendo dois e depois ou mais, e é progressiva, mas depois temos plafonados as despesas de educação e as despesas de saúde com os filhos, o que é uma coisa incongruente. Quer dizer, por um lado, dizemos aos pais que devem ter filhos, mas por outro, limitamos as despesas de educação com os filhos a um plafond de 600 ou 700 euros, se não me engano, e o mesmo com portanto, a da educação e o mesmo com a de saúde, que eu, pessoalmente, confesso que não consigo entender como é que se criam plafonds para as despesas de saúde e de educação. Isso são os bens essenciais que nós temos. A saúde, que é a nossa saúde, como é óbvio. A educação, não há nada mais importante, para além de quando se têm filhos, do que educá-los. E, obviamente, todos os pais têm que acorrer a essa tarefa e às despesas inerentes a ela. Depois, por isso é que esta visão, e não basta esta visão economicista, também temos que olhar para o país que temos e temos que criar condições para que seja atrativo aos pais terem filhos. Portanto, temos num país deprimido do ponto de vista económico, não basta dizer-lhes que reduzem a taxa do IRS, tem que criar condições para que seja atrativo ter filhos até do ponto de vista emocional. E aí também temos que ver esta questão numa vertente educacional, porque temos que ver hoje em dia o papel fundamental que é para as mulheres, a sua própria realização profissional, que não se compadece com chegarmos a casa e perguntarmos, e isto já num estado muito avançado, que é perguntarmos o que é que queres que eu te ajude. Já não é esta perspectiva que chega para esta divisão de tarefas que é o homem e a mulher e a educação dos filhos. Portanto, tem que haver aqui uma repartição igualitária, mas tem que haver uma educação profunda para que isso aconteça e para que as pessoas estejam mentalizadas disso mesmo, porque depois estas questões das repartições de tarefas em casa e da educação dos filhos é muito importante, tendo em conta o papel da mulher hoje na sociedade. E isto tem que ser criadas estas condições, como têm que ser criadas condições para que haja locais para os pais deixarem os filhos. Não há. António Padrão, relativamente ao estudo que o PS encomendou para tentar contrariar os números da baixa taxa de natalidade que existe em Portugal, não se resume à questão fiscal. Há outras propostas, nomeadamente em relação
às mulheres poderem trabalhar a tempo parcial, receberem o salário completo durante determinado tempo, e também os pais, não apenas as mães, terem outro tipo de regalias para incentivar a natalidade. O que é que têm a comentar? Queria dizer que fosse mais sério. Sim, mas vou ser, já tinha solicitado, vou ser muito rápido e tópico na apreciação que vou fazer. Eu estou convencido que sem crescimento económico a questão da natalidade não se vai resolver. Sem emprego, a questão da natalidade não se vai resolver. Nós hoje assistimos que jovens e menos jovens são, enfim, os pais já numa idade relativamente avançada, são, digamos, a primeira ajuda e que depois perdura por diferentes anos, consoante as necessidades de cada um. Mas é um facto. São os pais, são os avós, os incentivos fiscais que estão associados. Eu, sinceramente, eu não acredito que o país consiga inverter a questão da natalidade através de incentivos de natureza fiscal. Desde logo porque o país não está em condições de o fazer, aparentemente, e parece-me algo que tem um valor simbólico, mas cujos resultados enfim, não são, quanto a mim, promissores. Dr. Carlos Peixe, atualmente as coisas já não funcionam através do decreto divino, criai-vos e multiplicai-vos. Há que dar condições às famílias para se poderem multiplicar e para poderem criar os filhos, os descendentes com dignidade. O problema deste problema que está levantado não é um problema especificamente português. Portugal atinge maior atividade, mas não é um problema localizado apenas em Portugal. É um problema europeu. Sobretudo a Europa do Sul. Sobretudo a Europa do Sul. E um problema muito complicado para a Europa. Extremamente complicado. A Europa entrou numa pirâmide completamente distorcida e prevê-se que a Europa vai precisar, para manter o modelo social europeu, e é um modelo social europeu que foi criado no pós-guerra, que atravessou várias gerações, e é um modelo que atravessou todos os modelos políticos europeus. Portanto, é um modelo que nós, se o queremos preservar, a Europa vai precisar de uma política de natalidade muito agressiva. Vai precisar de duas coisas. Uma política de natalidade muito agressiva e uma política de imigração. E essa política de imigração, e essa política de imigração cruzada também com uma política de natalidade. Aqueles que na Europa, por exemplo, se opõem à imigração com I, são os principais, podem ser apontados como os principais culpados da ruína do Estado Social. Porque a Europa envelheceu, a Europa não conseguiu, de alguma maneira, reproduzir-se em termos etários, e está, de facto, com, enfim, a pirâmide completamente distorcida, e para nós para mantermos esta política de um Estado Social, temos que, não é só em Portugal, vai ser necessário uma linha orientadora europeia para todos os países para reforçar a natalidade. A natalidade dos europeus de nascença ou dos europeus que se radiquem na Europa. Isto é, dos não-europeus que se radiquem na Europa. E nós temos a coragem de colocar em cima da mesa, estou de acordo com o Vítor Guedes, um conjunto fortíssimo de incentivos para que os portugueses e os europeus reforcem os mecanismos de natalidade, ou nós corremos o risco, dentro de 20 ou 30 anos, de não termos nenhum Estado Social europeu. Em 2060 a população portuguesa poderá estar reduzida a 6 milhões, ou cerca de 7 milhões de habitantes. Há quem diga que este perverso objetivo poderia ser algo que estaria no pensamento da Troika. Isto é, o país, enquanto balança totalmente desequilibrada, era um país solvente com 6 a 7 milhões. E, portanto, era preciso mandar para a imigração 2 milhões e ter um Serviço Nacional de Saúde muito adequado aos 6 milhões. Adequado aos contribuintes ativos. Não. Aqui, por força de mecanismos de alguns apertos, a taxa de sobrevivência
baixasse ligeiramente para que rapidamente reagisse. Portanto, um genocídio. Não há nada que Malthus há uns anos não tenha previsto para a Irlanda e aconteceu. Mas curiosamente, a Irlanda é o país que registra a maior taxa de natalidade atualmente. Mas também foi o país que conheceu as mais altas taxas de mortalidade e de imigração. Vamos então agora analisar o estado do Conselho, já que estivemos a analisar o estado do país e da Europa. Mas deixe-me só dizer uma coisa relativamente ao que diz Carlos Beja e complementarizar. É que, a propósito da imigração da natalidade relativamente aos imigrantes, já em Portugal já representam 10%, o que é um valor muito significativo. Contribuintes. Não, 10% da natalidade portuguesa já é de filhos de imigrantes estrangeiros, cá radicados, o que já tem uma expressão significativa em Portugal. A alteração à lei da nacionalidade também veio facilitar. Parece também muito importante é que nós não só sejamos atrativos para quem vem cá trabalhar, mas também sejamos atrativos para que os portugueses de cá, os nossos filhos, não tenham que eles próprios emigrar. Carlos Beja, trouxe para esta edição do Estado do Conselho os transportes públicos da Figueira da Foz. Eu trouxe transportes públicos. Nós estamos no verão. E apetece viajar. E de facto, eu tenho, enfim, circulado um pouco pela Figueira e observo que há poucos transportes públicos. Há poucos. E eu perguntei a mim mesmo, enfim, eu sou muito velho, e é verdade, sou velho. Mas ainda me lembro de circular de Esfarreca, e portanto, aí havia umas caminhonetes que circulavam até para as aldeias e dentro da cidade, e à porta do mercado, e levavam as pessoas. E eu hoje passo e vejo as paragens ocupadas por viaturas, não vejo autocarros a circular, e tanto quanto vamos saber, os transportes públicos na cidade, ou no Conselho, são uma concessão. Penso que é esse o modelo que eu conhecia há muitos anos, penso que sim, e acho que, enfim, eu daqui lançava um desafio aqui aos meus colegas de painel, para que também me elucidassem um pouco o que é que se passa com essa concessão, se ainda existe, se não existe, o que é que se passa com os transportes, quem fiscaliza, se há carreiras, se não há, quanto custa, se os cidadãos não querem andar nos autocarros porque são maus, ou se não andam nos autocarros porque não existem. Ou se as carreiras são desreguladas, os horários. Os horários. Eu penso que era um tema que está aqui o mistério do Carlos Beja é simples. Agora é a AVIC, que acho que opera como nas caminhonetas um bocadinho mais pequenas. E é por isso que ele não as vê, só são vitaminas, não as vê. Estou agora a brincar, mas de facto há maus serviços. Ou melhor, eu não quero dizer que sejam maus. Um serviço mal prestado. Não é isso que eu quero dizer. Quer dizer é que há uma má cobertura conseguida de serviço de transportes públicos. Se assim se pode dizer. São, de facto, transportes concessionados. Agora, que há aqui, há muito poucas carreiras. Agora, depois temos aqui um problema complicado de gerir, que é a rentabilidade numa concessão. É óbvio que exigir a realização de percursos que não são rentáveis depois torna-se tudo muito complicado. E eu julgo que é essa a questão. Agora, transportes há, eu sou ali da Fontela, há transportes da Avric para a Fontela, agora, são muito espaçados, não é? Assim como há para a Fontela, eu julgo que é mais nesta parte. Não há, é uma força despeçada. Certo. Agora, também sei que haja. Agora, é óbvio que, do meu ponto de vista, não é o suficiente. Mas não sei se é o possível ou não é. E municipalizá-los está fora de causa dos problemas que se conhecem nos municípios que têm uma rede de transportes públicos, António Parece. Claro, não era negociável. Essa é uma das coisas de que o governo também quer desfazer-se, não é? Ou seja, os transportes. Os transportes, não é o tema problema no governo. Não, mas da Figueira. Não, teve um pouco ao encontro do que o Carlos Beja sublinhou e o Vítor também. Realmente existem transportes públicos, mas com limitações muito grandes em termos de horários. Ou seja, a partir de determinada hora, eu posso chegar, às 5h30, eu tenho conhecimento direto disso, através dos utentes que recorrem até mim. Por exemplo, no hospital, a partir das 5h30, já é muito complicado, os horários a partir daí complicam-se muito.
E as visitas E as acabam consultas têm que se fazer mais depressa. E as visitas acabam a que horas? E as visitas acabam às 7h30, 8 horas. Talvez eu trabalhar o Não. Estava a ver se os horários se compatibilizam com Das as 7 às necessidades 9, das pessoas. eventualmente. Mas também por outras zonas do Conselho, realmente existem transportes públicos, quer para o norte do Conselho, quer para o lado da Fontela, Vila Verde, do Conselho, mas as limitações, de facto, dos horários tornam enfim, o panorama bastante complicado para o tempo. Ficou esclarecido? Não, eu só gostava de deixar uma sugestão, como é evidente, porque hoje não é preciso inventar nada, como é evidente, mas se calhar valia a pena fazer um profundo trabalho com inquérito nas freguesias sobre as necessidades das pessoas em termos de transportes e as áreas, do ponto de vista até das suas necessidades mais prementes, o hospital, a escola, o mercado, tudo isso, os horários, e tentar adequar, do meu ponto de vista, os horários da concessão às necessidades das pessoas. Porque se nós queremos fazer uma política integrada de proteção do ambiente, e falamos muito disso, não é? Quanto menos móveis trouxermos das freguesias para os concelhos, para a sede do concelho, tanto melhor. E, portanto, os transportes, e eu estou de acordo, é evidente que não há condições nem haveria para municipalizar os transportes, deve ser uma condição. Eu recordo aqui, aliás, não quero deixar de recordar o homem que, há muitos anos, digamos a seguir ao Sr. Farreca, o Sr. António Cunha, dono da Avic, que durante muitos anos foi um homem que não era da Figueira, era do Castelo, mas foi um homem que impulsionou muito e os transportes na Figueira tiveram, de facto, grande qualidade, com bons instrumentos. Mas isso também era na altura em que nas famílias portuguesas não havia 2 carros ou 3. Isso é verdade, mas eu acho que se houver carreiras no horário possível e compatíveis com as necessidades das pessoas, e essas carreiras existirem, as pessoas voltam aos transportes públicos. Eu em Lisboa ando transportes públicos e, portanto, estou à vontade nesta matéria e não me caio os parentes na lama. Temos de acabar, mas não vamos acabar antes de debatermos o PDM. Pedimos mais uma vez, agora encarecidamente, e pela última vez, uma vez que também é a última edição, antes das férias, que fossem breves. O PDM, o Plano Diretor Municipal, é trazido aqui por António Pedreira. Sim, portanto, tão rapidamente quanto possível, recordei-me do PDM da Figueira, tendo em conta que muito recentemente, no mês de julho, suponho já, foi aprovada a revisão do PDM de Coimbra e do PDM de Leiria. O PDM de Leiria centrou um dos eixos prioritários do PDM, que tem a ver precisamente com a criação de emprego e a estimação de empresas. Já em Coimbra, os eixos têm a ver com a conservação do património e com a cultura, o cluster da saúde, enfim, está priorizado consoante as valências mais proeminentes e que mais identificam a cidade, com uma componente também forte no que diz respeito à realização urbana. Ora bem, PDM de Coimbra demorou 14 anos, o de Leiria outros 14 anos, nós vamos em 16 anos. Vamos em 16 anos e não se vislumbra, enfim, o fim do ciclo. Mas defende com o tempo também as suas especificidades? Naturalmente, sim, mas a cidade é uma cidade que aparentemente não necessita de mais habitação, mas precisa sim mesmo do ponto de vista de reabilitação urbana. Seria porventura um eixo que seguramente terá sido contemplado ou está a ser contemplado. Para recordar, fazer um pequeno histórico em 2 segundos. A revisão iniciou-se com Santana Lopes, no equivocado, em 98, posteriormente com o Duarte Silva, mas enfim, não se conseguiu ir muito longe. Mais recentemente, o Monteiro entregou uma equipa da Universidade de Coimbra, relativamente à qual também não se produziram significativos avanços, tanto quanto sei, e neste momento, por facto, a oposição foi convidada para participar do PDM, mas entendeu
em ter uma posição num momento determinado, retirar-se dos trabalhos e finalmente o Presidente da Câmara entregou os trabalhos do PDM ao Departamento de Urbanismo da Câmara. Agora, o que nós não temos é informação. Ou seja, se o Departamento de Urbanismo está a trabalhar no PDM, eu gostaria de conhecer o cronograma desse trabalho. Ou gostaria de conhecer a monitorização que está a ser feita desse trabalho. De forma a que as pessoas possam ser informadas e, enfim, tenhamos uma ideia de quantos anos mais vamos somar aos 16 que já podemos contar. Carlos, veja, pela expressão, quando o António Padrão disse que o Coimbra e o Leiria demoraram aproximadamente 14 anos, quer dizer que a feira não está muito longe, disso está dentro do prazo, é isso? Está muito fora dos parâmetros normais destas situações, são sempre temas muito delicados. Eu não me recordo quando foi feito o PDM inicial e não existente, o Guiado Carvalho. Portanto, eu penso que, de facto, é urgente trazê-lo à discussão. Demorou 5 anos a ser feito. E que este é um tema importante. Lamento sempre que, quando vejo, por exemplo, que o Dr. António Padrão dizia que a oposição retirou-se da discussão. Eu lamento sempre que os apelos dos subpresidentes da República não sejam seguidos e preciso ver, e também da figura de voz. Lamento sempre. Mas eu penso que a informação é necessária e é um tema que vale a pena debater. E eu penso que num dos próximos programas, se calhar com mais informação, vamos poder debater então, a revisão fechar este programa com ouvindo, claro, a opinião do Dr. Guedes. Faz assim tanta falta a revisão do PDM quando ele pode ser suspenso à la carte? Não, isso aí já é uma adulteração das coisas. O PDM, pontualmente, pode fazer algum sentido. Mas, de facto, depois dá-se estas incongruências que começa-se a revisão do PDM, que não foi uma revisão nenhuma, começa-se a pensar que se vai rever, começou-se a pensar na altura de Santa Ana Lopes que estamos hoje passados, os tais 16 anos passados e está tudo na mesma. De facto, o PDM é importante para disciplinar, é importante para criar prioridades e porque isso não acontece é que por vezes tem que haver a criação de planos de pormenor para, no fundo, colmatar as deficiências da ausência de um PDM atualizado e atual. Então, este tema continuará a ser certamente atual durante muito tempo, porque teremos outras oportunidades de regressar a ele, mas só na próxima série do Estado do Conselho, porque vamos de férias e regressamos em setembro. Até lá, boas férias com a Figueira TV.